A nova expansão do The Sims trouxe os parquinhos para o nosso jogo e por isso hoje eu vou construir para vocês uma casa familiar usando os parquinhos que vieram com novas aventuras. Oiê, aqui é Lee Sims e hoje nós temos a construção de uma casa familiar com parquinho. Eu amei fazer essa casa, eu tô usando só o jogo base e a expansão Novas Aventuras, mas a casa ficou tão bonita que, gente, nem parece que eu usei só o jogo base, o Novas Aventuras. E isso porque se você já assistiu o vídeo de review que eu fiz, eu comentei que o modo construção, ele é bem focado em coisas de acampamento, é uma expansão que tem o CAS e o modo construção bem focado em acampamento, mas mesmo assim eu consegui fazer uma casa familiar super interessante. Ficou bem preenchida, com uma decoração bem legal, então eu espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você possa acompanhar as próximas construções com a nova expansão. E não esquece de comentar suas sugestões de novos conteúdos que eu posso trazer por aqui, porque eu tô sempre tentando atender às sugestões de vocês. E se você quiser baixar essa casa, infelizmente você não vai conseguir, porque na hora que eu ia salvar a casa, faltou energia na minha casa, eu fiquei com preguiça de construir de novo, então nós não temos essa casa na galeria. Agora, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Pois é, meus queridos, isso que eu expliquei pra vocês no início do vídeo é verdade. Eu passei 2 dias construindo essa casa, não direto, né, mas tipo, eu construí um pouco num dia e aí depois eu terminei no outro dia. E no dia que eu estava terminando, gente, simplesmente faltou energia. Mas assim, foi tão bom, assim, da forma como faltou, porque tipo assim, eu tava gravando, né? Eu comecei a gravar eram umas 3h30, 4 horas, mais ou menos. E aí eu acho que eu terminei de gravar eram umas 5h30, algo assim. Eu acho que era 5 horas. Não tenho certeza, não me lembro ao certo. E aí, na hora que eu terminei de gravar, gente, eu finalizei a gravação da casa. Eu ia colocar ela na galeria, ou então eu ia salvar o jogo, um dos dois. E aí, simplesmente, bum, faltou energia. E aí, simplesmente, só veio voltar a energia umas 2h30 depois. E aí, claro, né? O The Sims, ele não tem salvamento automático de nada. Então, eu perdi tudo que eu tinha construído. A minha sorte é que eu tinha pelo menos conseguido terminar de construir a casa para trazer o conteúdo para vocês. E assim, gente, poxa, tinha ficado uma casa tão bonita, mas eu confesso para vocês que eu fiquei com muita preguiça de construir de novo, porque eu fiz detalhes tão bonitinhos e tão específicos que eu realmente fiquei com preguiça. E aí eu não construí novamente, gente. Então vocês não têm essa casa na galeria, mas eu quis muito trazer o conteúdo, porque eu achei que a casa ficou com tão pouca cara de casa de jogo base, que eu acho que valia a pena trazer. Então eu espero que vocês gostem, tá? E a história desta família, ela é uma história um pouco específica. É uma família de 4 pessoas. Só que a mãe é uma mãe solteira. Então é uma mãe solteira, uma mãe solo. Tem diferença, né? Mãe solo é a mãe que ela não tem o pai das crianças para cuidar das crianças, mas ela não é necessariamente solteira. E a mãe solteira é a mãe que tá separada do pai e não tem ninguém. Eu acho que é isso, gente. Se tiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários. Mas eu fiz essa casa pensando em uma mãe que, tipo, não tem ninguém, é uma mãe solteira e não vive com os pais das crianças, e 3 filhos. Se eu não me engano, são 2 meninas e um menino, porque eu fiz 2 quartos para bebê. E aí um dos quartos que eu fiz para bebê, ele é azul, mas eu pensei numa menina. Enfim, né? Não necessariamente o quarto azul precisa ser para menino e é isso, gente. Eu fiz uma casa com 1º andar, tá? Porque eu acho que ia ficar um efeito super interessante. E eu fiz uma área para parquinho. Depois eu aumento até um pouco essa área de parquinho, porque os parques, eles são super personalizáveis. Você consegue fazer parques de diversas formas, porém você precisa ter espaço para fazer. Se você fizer, por exemplo, nesse espaço que eu tinha reservado de cerca, ele é um espaço bem grande, dá para fazer tipo uma piscina grande e tudo mais. Só que os parques, eles ocupam espaço, você personaliza como quer, mas eles ocupam espaço. Então você precisa ter um espaço para colocá-los. E aí isso demanda meio que um tempinho aí, né? Você precisa fazer aí um paranauê para conseguir fazer com que dê certo. Mas no final das contas deu certo, acho que ficou um parquinho interessante. E assim, pelo que vocês, eu espero que vocês já tinham visto, né, o vídeo da nova expansão, o que é que eu achei, como é que eu, né, as primeiras jogabilidades que eu fiz. E assim, eles amam esse parque, gente, pelo amor de Deus. A criança que eu criei no vídeo de review só ficava no parque
chocante, sabe? Extremamente chocante. Mas pelo menos é uma coisa que eles estão usando. Eu não sei se é um bug, a criança só querer ficar no parque, porque eu cancelo. Gente, eu tiro totalmente né, quando eles fazem as coisas sozinhos. Eu esqueci que você desativa totalmente a autonomia. Eu desativei totalmente a autonomia, cancelei a brincadeira no parquinho, coloquei ela pra ir pra dentro de casa e ela na mesma hora vai pro parquinho de novo. Com a autonomia desativada, tá? Então assim, talvez seja um bug. Não sei dizer pra vocês. Mas assim, eles brincam nesse parque e a vida deles é esse parque. Eles não saem mais do parque, só ficam no parque isso, parque aquilo, parque isso, parque aquilo. Uma loucura. Mas enfim, vamos para a casa, gente. Na parte de baixo, eu fiz uma sala, um hallzinho de entrada, que eu coloquei um negócio de borboletas. Quando eu tava jogando, eu achei ele pequeno, mas aí, quando eu fui construir essa casa, gente, que eu coloquei ele dentro da casa, esse negócio de borboleta é tão grande, mas é o máximo, gente, eu achei super bonitinho. E aí, no hall de entrada, eu coloquei a borboleta, pra, né, fazer uma decoração e tudo mais. E pensando também na expressão para um dos sims adultos, pra sim adulto, no caso, né, pra mãe. Tem sala de estar com um cantinho ali de leitura, sala de jantar e a cozinha. E aí na sala de jantar tem uma porta que você sai para a parte de fora, onde fica o parquinho, onde fica uma área ali de churrasco e tudo mais. Na parte de baixo também a gente tem um banheiro, porque aí, né, é uma casa com 2 andares, então eu quis colocar um banheiro embaixo e um banheiro em cima. Gente, me veio uma vontade de espirrar agora, mas eu não espirrei. E na parte de cima nós temos um banheiro para todos, o quarto da mãe, o quarto de uma criança e 2 quartos de bebês. Eu não me lembro se é bebê, tipo, de colo ou bebê que anda. Gente, eu nunca consegui decorar o nome dos bebês. Só sei que não é para bebê recém-nascido, tá? E tem também, tipo, uma varandinha assim em cima, com alguns brinquedos, uma coisinha ali para eles se divertirem, bem básica e bem tranquila. Bom, sobre a construção, né? Eu fiz ela mais nesses tons amarronzados. Inclusive, vai sair um vídeo pra vocês que eu acabei de gravar a narração dele, que era com uma casa de jogo base. E, tipo assim, eu falei, né, que eu tava assistindo muito o Marcinho, né? O computador não estava funcionando, eu fiquei assistindo o Marcinho. E aí eu fiquei muito nessa coisa de marrom, porque ele usa muito marrom, faz casa muito moderna. Então, eu usei bastante marrom. Mas uma dica que eu dei no vídeo do jogo base e que eu vou trazer aqui pra vocês também é o piso. Se você cansou de um piso que tem no jogo, você faz esse efeito assim de pisos entrelaçados. É só você colocar assim, não precisa de fato colocar, só selecionar e arrastar, né, o piso, e aí você vai clicando na tecla de, como é o nome disso aqui? Que é tipo maior que e menor que. Aí você vai clicando nessa tecla e aí ele vai fazendo esse entrelaçado. Gente, fica super legal, dá um efeito diferente. E se você joga só com o jogo base, é uma forma de você variar como você faz o seu piso. Você pode até fazer, tipo, uma linha de um lado, uma linha do outro. Eu acho que dá pra brincar bastante com isso e fica um efeito super legal. Daí eu fiz a sala, né, de estar, fiz ali o hall de entrada, a sala de jantar e fui pra cozinha. Pra ser sincera com vocês, eu tô achando que essa casa, ela ficou tão bonitinha, mesmo assim sendo marrom, né, que é uma cor meio básica, e sendo com o jogo base e o Novas Aventuras, ele fica um efeito super legal, assim, eu acho que ficou bastante interessante, porque não ficou com tanta aparência de casa de jogo base. Ou será que ficou e eu que não estou percebendo, porque foi eu que construí? Fica aí a critério de vocês analisarem essas informações. E aí na cozinha eu aproveitei para colocar os 2 itens de cozinha que vieram com Novas Aventuras, que é o liquidificador, que eu achei o máximo, e uma chaleira. A chaleira já é algo que vem vindo, né, em algumas outras DLCs, eu acho que veio no Aluga-se, porque eu lembro que eu tava jogando esses dias numa casa, né, num dos condomínios, assim, do Aluga-se, tinha lá uma panela de arroz, acho que é uma panela de arroz, e uma chaleira. Então, assim, já tem, né, algumas dessas em outras
DLCs, expansões, mas veio mais uma, só que o liquidificador, ele é completamente diferente. Inclusive, é uma das formas de você fazer com que a criança, ela se alimente sozinha, né? Sem precisar de um molde, sem precisar de cheat, sem precisar de nada. Então, eu achei super legal e acho que fica super válido para você fazer, tipo, uma jogabilidade onde a criança lá sustente a casa, ou ela tem que se virar sozinha, porque os pais não cuidam dela. Enfim, acho que fica super legal. E aí eu fiz o banheiro na parte de baixo. Eu não sei se eu replico esse banheiro para a parte de cima. Eu acho que sim. Ele tá num formato diferente do que vai para a parte de cima, mas eu acho que eu replico igual, porque ele ficou bem interessante. Ele tem móveis bons e tudo mais. E foi uma das coisas que eu não me limitei nessa casa. Eu não me limitei a valores. Então, tipo, eu tenho tantos simoleons para gastar nessa casa. Eu não me limitei assim, então eu acho que deu pra brincar aí um pouquinho mais. E por conta disso, eu consegui fazer uma casa com uma decoração um pouco mais interessante. Não tão simples, não tão com cara de jogo base. Mas como é um formato de banheiro diferente, né? Então eu tenho que fazer aí umas adaptações. Mas mesmo com as adaptações, ficou bem interessante. E aí você pode limitar as pessoas, né? Que, sei lá, venham pra sua casa pra te visitar ou pra uma festa. Você consegue limitar ela pra usar só o banheiro de baixo e a cozinha. E ali a área de parquinho e tudo mais, de churrasqueira. E não subir para os quartos. Gente, eu acho que quarto é um negócio um pouco pessoal demais. Então, não, acho que é todo mundo que deveria entrar no quarto, assim. Então, acho que dá pra você fazer isso, sabe? Dá pra você trancar ali os quartos. Se bem que eles sobem pra ficar na varanda. Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? O acesso para os cômodos de cima seria mais limitado, porque você consegue trancar a casa. E aí eu fui fazendo essa parte aí meio que... Gente, corredor é um negócio meio quen, né? Porque você não sabe muito bem o que colocar. Então, eu fui só organizando ali, fazendo ali um esqueminha pra ficar tudo bem interessante. E como eu falei pra vocês, gente... Quer dizer, eu falei no vídeo que ainda vai sair. Eu tô falando... É porque eu gravei um vídeo, a narração do vídeo que só vai vir semana que vem. E aí eu tô falando a mesma coisa que eu vou falar semana que vem. Eu tô falando hoje. Mas, enfim, eu não tô conseguindo acessar a barra de cheats. Então, eu coloco o Ctrl Shift C e eu não consigo acessar. E aí, eu não consigo mudar nada, gente. Eu só consigo usar o Alt. Mas, tipo, se eu quiser colocar uma planta ali perto de uma coluna, eu não consigo. Porque eu não tenho como usar o Move Objects, porque eu não sei porque não está funcionando os cheats no meu The Sims. E é só no computador que eu gravo, no meu notebook eu consigo colocar. Só que eu não consigo gravar no meu computador, gente, porque o meu notebook, pra funcionar, eu tô falando a mesma coisa que eu vou falar no outro vídeo. Pra o meu notebook funcionar, ele precisa de um ventilador ligado o tempo todo. Então, se ele precisa de um ventilador ligado o tempo todo para funcionar, imagina pra gravar a tela, né? Zero condições. E aí eu terminei ali a parte da varanda, coloquei um lugarzinho ali de boas convivências, que são as poltronas, e umas coisinhas ali para as crianças brincarem, porque quando elas estiverem ali no primeiro andar, principalmente as que não conseguem descer a escada, elas conseguem brincar ali por cima. Também tem muito brinquedo no quarto delas. Tipo assim, gente, é uma mãe solteira que venceu na vida, conseguiu cuidar dos filhos e conseguiu bastante dinheiro, uma carreira promissora. Enfim, acho que, né, deu pra entender que eu fiz. E você não consegue isso com a carreira de guarda de acampamento. Então, se você quer manter esta casa, nem tenta, porque você vai passar fome, você vai passar necessidade, você vai ter que vender seus móveis para conseguir fazer com que você more nessa casa. Porque com esse novo emprego de guarda de acampamento, você não consegue fazer isso. Inclusive, é uma crítica gigantesca minha a esse novo emprego. Porque assim, você passa de segunda a domingo no trabalho. Beleza. Mas se pelo menos fosse um dinheiro maior... Porque, olha só, gente, são 7 dias. Vamos contar de segunda a domingo. Não, vamos contar um trabalho padrão, que tem 5 dias na semana, né? Você trabalha 5 por 2. Pelo menos assim, alguns professores são assim, enfim, algumas pessoas são assim. E aí, no The Sims, você ganha, sei lá, uns 200 simoleons por turno. Então, você trabalha 8 horas durante 5 dias na semana. Se você multiplicar 200 por 5, você ganha 1000 simoleons.
mil simoleons. Mas trabalhando nesses 2 dias, 3 dias, aí você ganha 440. O problema é que você trabalha 2 dias para ganhar só isso. Só que você só tem essa fonte de renda. Como é que você consegue se manter? Não consegue. Então, assim, é uma crítica minha. Se não quer colocar 1000 simoleons, mas bota mais do que 440, ou então facilita ganhar promoção, sabe? Porque fica um pouco difícil. Mas, assim, é bom porque se você quer jogar uma jogabilidade, assim, que dê um pouco mais de dificuldade, acho que você vai conseguir com esse novo trabalho. Mas, assim, não é isso que a gente quer sempre, né? Enfim. Fiz o quarto ali da mãe, bem básico, com algumas decorações interessantes. Uma cama boa, confortável. Eu não usei só a cama do jogo que veio na expansão, porque eu acho que ela é bem focada em acampamento. Não é um acampamento essa casa, então eu queria que ela ficasse com cara de casa. E aí, pra ela ficar com cara de casa, ela tem que ficar boa, tem que ficar confortável. E não tinha que ser uma cama de sei lá, do que é aquela cama. Enfim, então eu coloquei coisas interessantes para uma casa de uma família, sabe? Para o quarto da menina, eu fiz nesse esquema aí dessa divisão com essa janela. Eu acho que essa janela é super fofa e dá para fazer um efeito super interessante com ela. E, gente, eu fiquei chocada com esse abajur de raposa. Eu acho que eu nunca tinha visto esse abajur e ele é tão lindo. Tem cores tão bonitas e ele vem com o jogo base. Então, dá para você fazer um quarto com esses tons que fica bem bonitinho. E aí eu fiz essa divisória, né, no quarto. E aí também dá um pouco de privacidade. Não dá muita, né, porque é uma janela. Mas assim, dá um pouco assim de espaço, de privacidade. Você consegue, sabe, limitar um pouquinho mais ali o quarto. E aí eu fiz na parte, né, onde está o guarda-roupa, né? Ali na porta, eu fiz esse espaço aí de estudos, o lugar onde ela guarda as roupas dela, porque ela já é uma criança, então ela já estuda, ela já faz atividades da escola, já tem que ter um espaçozinho ali, né, para ela fazer as próprias coisinhas dela. Mas eu gostei bastante, acho que ficou um quarto tão bonitinho, tão bem decoradinho, só com o jogo base, gente. Então, assim, pra você fazer coisas interessantes com o jogo base, você tem que ter um pouco de criatividade, sim, mas no final das contas, sabe? No final das contas, dá certo. Eu mudei ali o piso pra um carpete, se eu não me engano, ou eu mantive com madeira, não me lembro. E aí eu fui pro quarto desse bebezinho que vai no berço, né? Que eu não me lembro nunca o nome desses bebês. E aí eu fiz uma parte elevada ali para ser a parte onde ele dorme, para também trazer um pouco mais de efeito, fazer uma coisa um pouco mais diferente, para não ficar só tipo um quarto tradicional do jogo base sem graça. Então, eu acho que esse efeito dessa mudança aí de pisos, né, de altura, já faz um efeito super legal e já dá uma diferença no quarto. Uma coisa que também, acho que é porque é novo e aí dá, sabe, um negócio diferente, é esse papel de parede, né? Ele é muito bom, ele fica muito bem em quarto de criança. Eu acho que em quarto de adulto não combina tanto, mas em quarto de criança dá um efeito muito bom. E aí, usando ele, eu acho que ficou um efeito super legal e traz um pouco mais dessa coisa mais infantil. Eu fiz ali uma área de brinquedos. Ele ainda não brinca, de fato, né? Porque ele só fica no berço, ou então naquele babado ali que fica no chão. Mas eu também acho que, assim, cresceu, já tá ali brincando. Então, tem que ter. Ele vai ser criança, bebê, então eles usam isso aí. Então, acho que faz bastante sentido colocar. Como eu estava sem os cheats, foi um parto para conseguir ajeitar essa parte aí, porque, tipo, nada encaixava em nada. Eu fiquei, gente, que estresse, tá? É muito estressante esse negócio aí do jogo de não conseguir colocar as coisas onde você quer. Mas, no final das contas, colocando ali tudo direitinho, organizando tudo direitinho, coube tudo que eu queria, ficou bem usável e não ficou entulhado de coisa, que é algo que eu normalmente faço. Porque, tipo, gente, eu tô no meu estúdio aqui. Se você olhar o meu estúdio, tem coisa entulhada pra todo canto aqui. Porque é isso, sabe? Essa é a vida, né? A gente fica entulhando coisas, fica, né, bagunçando as coisas. Isso é normal. E aí eu fui pro próximo quarto, que eu imaginei por um quarto de uma menina, apesar da cor. Mas eu imaginei pra um quarto de uma menina. E eu fiz ele num tom mais azul. Gente, eu achei que ficou tão fofo esse quarto. Eu fiz também um efeito ali com cerca, o que eu acho que também já dá uma diferença bem interessante.
E ele foi mais uma decoração assim, mais azul mesmo, porque eu queria fazer com cores diferentes pra trazer umas vibes um pouco mais diferentes. E eu poderia ter feito com amarelo e tudo mais, mas também tem que ver o que é que combina com o berço, né? O que é que, né? As coisas que combinam entre si. E aí, pra esse quarto, como ela é um bebezinho também, inclusive é um berço também, poderia ser gêmeos, né? E aí, como vai ser um bebê, ele vai brincar e tudo mais, então eu fiz uma área ali de brinquedoteca também, assim como eu fiz no outro quarto. Ela talvez tenha ficado um pouco maior, mas sem preferências, tá? Pelos bebês, por favor. Foi só a construção que foi feita assim mesmo. Mas eu acho que ficou bastante bom. Eu queria ter colocado uma casa de bonecas aí, mas tipo, o negócio não deixa, então só sofrimentos, mas mesmo assim eu consegui fazer ali uma decoração bacana com brinquedos sem ficar entulhando o quarto, gente, que é algo que eu vou me policiar pra não ficar enchendo o quarto de breguesso e no fim das contas assim nem consegui passar, né, porque tem esse lance aí também. E aí eu terminei colocando ali o guarda-roupa no quarto e coloquei também mais algumas decorações aí na parte, né, do primeiro andar, pra no fim eu fazer a parte externa. E eu comecei com as plantas, eu acho, porque eu tô procurando alguma coisa aí que eu não sei o que é. São plantas. Eu tava procurando as plantas pra colocar, e aí eu usei nesse tomzinho de amarelo, porque a casa tá toda nesse tom de amarelo, mas eu gostei bastante das plantas, eu acho que ficou uma combinação super legal. Eu particularmente acho que eu estou arrasando com as plantas ultimamente, tipo, eu tenho feito combinações interessantes, elas têm ficado muito bacanas, têm combinado com a casa, têm ficado com efeitos diferentes, mas também eu só fiz 4 construções até agora, 3 na verdade, porque uma das construções, um dos vídeos foi de review da expansão, mas eu gostei bastante do que eu, né, das coisas que eu tava fazendo até agora. Gente, eu tô com essa cara meio quen, porque eu tô gripada. Ai, olha, sinceramente, foi uma noite horrível de sono. Foi, gente, um bagaço, assim. Eu estou o bagaço da laranja. Mas tô aqui firme e forte. Enfim, nessa parte aí, meio que varanda do térreo, eu coloquei ali uma área pra você sentar, pra você descansar, bonitinha. Coloquei uma área de churrasqueira com mesa pra os Sims eles poderem aproveitar ali um domingo de almoço em família, sei lá, né? As 4 pessoas da casa aproveitarem um domingo de almoço em família. E por fim eu faço a parte ali do parquinho, gente. O parquinho é simples, é só você ficar encaixando uma coisa na outra, só que como eu falei, eles ocupam muito espaço, então você precisa calcular bem o espaço para ver se eles vão conseguir encaixar tudo direitinho. Mas se você já jogou, me conta aqui o que é que você achou dessa nova possibilidade de parquinho. Inclusive eu não tinha visto, mas veio um novo tipo de lote, que é o lote de parquinho, que é muito legal. Então comenta aqui o que é que você achou, me conta se a construção ficou legal, se eu consegui combinar bem as coisas. Não tem tour, porque como eu falei pra vocês, faltou energia, e aí eu não consegui salvar a casa, e aí eu não consegui fazer o tour, e aí eu fiquei com preguiça de construir a casa de novo. E ela também não está na galeria, mas eu achei ela muito fofa e uma pena que não está. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que é que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos vídeos que eu trouxer por aqui. E a gente se encontra amanhã, eu acho, para mais um vídeo aqui no canal, porque nós temos vídeos de segunda a sexta às 18 horas. Um beijo e até o vídeo de amanhã.